bem o áudio aí, pastor? Beleza. Fico feliz de poder estar com vocês. A gente já tem até um relacionamento próximo com o pessoal do Brasil para Cristo. Estevanato é amigo meu. O pastor Ricardo hoje está fazendo um trabalho lá em Nazaré Paulista também. Nós temos uma amizade muito grande. Tem um pessoal lá da Zona Leste, o pastor Rubens, está lá na 3ª divisão. É do Brasil para Cristo também, amigo nosso. Hoje eu conheço mais um pouquinho da família que o Senhor me deu, que são vocês. Coisa maravilhosa de sabermos que logo mais, um presente bem próximo, estaremos juntos na glória. Essa deve ser a disposição dos nossos corações. Essa deve ser a coisa que realmente venha nos unir, venha nos colocar uma única disposição de nos tolerar, de estarmos conosco. Porque, amados, se nós não conseguirmos viver na igreja unidos, não será na eternidade que faremos isso. Então a hora é agora, né? Antes que a gente fique que nem o irmão ali, né? Doutrinado pela esposa. E depois fala que foi no jiu-jitsu. Não tem como, mas é bênção. Hoje nós vamos trabalhar algumas questões sobre educação à luz da palavra de Deus, algumas questões sobre responsabilidade, autoridade, sabedoria, o que a palavra de Deus para que nós possamos ver como é fácil educar os nossos filhos. Uma das grandes mentiras de Satanás para a humanidade fala sobre quase que nos nossos dias a impossibilidade de se criar seus filhos na presença de Deus. Isso é uma grande mentira. Fala-se sobre a dificuldade que é criar os filhos nas idades de adolescência, juventude, jovens adultos. Se isso fosse incapaz, o Senhor não nos daria tais responsabilidades. O Senhor não nos responsabiliza daquilo que não somos capazes de cumprir, ou daquilo que o Espírito Santo dele não é capaz de nos capacitarmos para que possamos fazer. Então não é difícil, é desafiador, mas não é difícil. Estou hoje com 32 anos, tenho a Júlia com 12, o Yuri está com 2 anos e 7 meses. Sou pastor de jovens lá na Igreja Batista, aqui no Lausanne. Trabalho com lideranças de jovens e adolescentes já tem 10 anos. E é muito fácil, de verdade, é muito fácil trabalhar com o jovem e com o adolescente. A partir do momento que você apresenta um Cristo vivo, não um Cristo jovem, não uma reformulação de quem é Cristo, não uma concessão do que a palavra de Deus estabelece, mas o Cristo que realmente é o ungido, Filho de Deus, ele se apaixona. É uma coisa maravilhosa, irmãos. Eles se envolvem, eles vivem isso, e é uma coisa muito bacana. Nós vamos basear nesta manhã, o nosso texto estará lá em Efésios capítulo 6, dos versículos 1 ao 4, e teremos como tema dessa palestra: educando e aprendendo com responsabilidade, autoridade e sabedoria. Esse é o tema: educando e aprendendo com responsabilidade, autoridade e sabedoria. O Espírito Santo de Deus, ele veio numa proposta onde nós possamos ter algumas coisas funcionais, práticas. Eu procurei tomar um cuidado para nós não pegarmos aquela coisa mais tradicional das rotulações dos pais que encontramos na Bíblia. Os irmãos, como são bons leitores da palavra de Deus, conhecem vários personagens de pais negligentes, ora de pais zelosos de maneira demasiada, que acabou levando-os a uma negligência, de pais mais legalistas que colocaram suas famílias a perder. E essa eu acho que não é a nossa proposta nesta manhã. Nossa proposta nesta manhã é encontrar o equilíbrio entre um pai zeloso e um pai responsável. Encontrar o equilíbrio entre um pai que tem autoridade, mas que a faz com sabedoria. Encontrar um equilíbrio sobre o que de fato é ser sacerdote do seu lar. E essa é uma responsabilidade que o Senhor deu a nós, amados. Não foi ao nosso cônjuge, não foi aos nossos pais, não foi para os nossos filhos. Essa é uma responsabilidade que cabe a mim e a você, homem de Deus. E
os futuros, né? Que aspiram a família, a serem pais. Coisa maravilhosa é quando vocês, na faixa etária que você está, como você chama? Wellington. Nessa idade você poder estar em contato com a palavra de Deus. Você vai evitar uma série de situações na tua vida. Você vai chegar num casamento maduro, você vai poder desenvolver uma família sendo pai, com sabedoria. O beneficiário vai ser você, cara. Você, como que você chama? Luana? Não é Santana não. Tá bom? Isso é uma coisa maravilhosa. As meninas, né? A Júlia. Como você chama, irmãzinha? Giovana. Vocês já vão ter na palavra de Deus quais são os parâmetros que vocês vão escolher amanhã para vocês terem um namorado, para esse namorado configurar como um noivo, para depois se tornar o seu marido. Para nós que somos pais, amados, nós temos uma incumbência muito grande. As nossas filhas, elas vão ter um referencial de homem segundo aquilo que elas veem em casa. Você é responsável por dar à sua filha qual é o referencial, qual é o padrão do cônjuge que ela vai eleger para ela. Isso é uma coisa muito séria, em que muitos pais negligenciam, muitos pais deixam passar batido. Uma das experiências que eu tive em casa, o Senhor ele me ensina muitas coisas com os meus filhos. E uma das coisas que o Senhor uma vez trabalhou no meu coração, porque eu estava indo pelo caminho certo como pai, uma vez que a Fátima estava se arrumando para ir para a igreja, abaixei lá na sala, lá para pôr a sandalinha no pé dela, fechar o negocinho da sandália, e a Júlia estava vendo, né? E aí a Júlia deu um sorriso, um dia ela falou assim: o dia que eu tiver um marido, eu quero que seja igual ao meu pai. Então isso é satisfatório. Eu consigo ver que eu não estou me tornando um fariseu quando o meu filho, ele, como o pastor disse, ele olha e fala: vamos para o culto, e é uma festa, não é um sofrimento. Volta para o culto, não, cara, o culto é embaçado, eu não quero ir para lá, não, vamos para o culto, porque ele sabe que é um local onde ele fica à vontade, é um local onde ele se alegra, e esse é o nosso desafio. Efésios capítulo 6, versículos 1 ao 4 diz assim: amados filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Versículo 2: honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Versículo 4: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando falamos sobre esse desafio, educando e aprendendo com responsabilidade, autoridade e sabedoria, uma das grandes primeiras pressões que surgem em nós é que nós, como pais, pensamos que nós precisamos ter a resposta para todas as indagações dos nossos filhos, e não é. Nós aprendemos a ser pais nos momentos que os nossos filhos se desenvolvem. Filho não vem com um manual de instrução: de tal a tal idade você faz isso, de tal a tal idade você faça aquilo, proceda assim, funcione assim. Não é assim. Estou cursando psicologia, estamos terminando o curso, e lá tem vários teóricos, e a maioria dos teóricos que nós trabalhamos na psicologia como pais foram um desastre. O Winnicott como pai foi um desastre, e é um dos teóricos referencial para trabalhar a delinquência na adolescência e na juventude. Skinner, um outro referencial de teórico na psicologia, como pai, foi negligente, os filhos chegaram a se suicidar, de tamanha pressão que ele colocou sobre os seus filhos. Então, dentro dessas realidades, como que funciona essa ideia de educar e aprender? Eu aprendo a ser pai na medida que o meu filho se desenvolve. Eu preciso me dispor a ser ensinável, e ser ensinável é completamente diferente de ser mandado pelo filho. Ser amigo do filho não me isenta de ser pai dele. Antes de qualquer atitude, eu preciso ser pai do meu filho, para depois eu ser amigo, para depois eu ser qualquer outra situação com ele. Então nós vamos trabalhar em duas questões, três questões bem básicas, né? Que é essa responsabilidade, autoridade e sabedoria. E aqui nós vamos destrinchar alguns textos, sempre trabalhando com essa responsabilidade de maneira dupla. Se tem um pai, tem um filho, tem uma filha. E a Bíblia nos dá responsabilidade como pai, assim também como responsabiliza os nossos filhos. O grande problema, amados, é que o povo de Deus não lê Bíblia. Esse é o grande problema.
Hoje as coisas estão do jeito que estão, com todo respeito, pastor. Não estou falando desta igreja, tá bom, amados? Tudo que eu me referi, eu estou me referindo ao cenário cristão, geral. Batista, Brasil para Cristo, enfim, as denominações de forma geral. O povo não lê Bíblia. Aí não sabe o que faz como pai, não sabe o que faz como marido, não sabe o que faz como filho, não sabe como corrigir seus filhos, não sabe o que fazer. Tem pais que corrigem seus filhos nas notas de rodapé de comentários de psicólogos em jornais. Tem pais que querem educar seus filhos assistindo Super Nanny. Tem pais que querem educar seus filhos com o conselho do colega do serviço, que nem cristão é. Tem pais que querem educar o seu filho fugindo da presença dele. Tem pais que querem colocar o pastor para educar os seus filhos. Fala abaixo, tá? Tem pais que vêm para a igreja e acham que é a responsabilidade do ministério infantil educar os seus filhos. Tem pais que acham que é o pastor de jovens que tem que dar limite para os filhos. Tem pais que vão na escola cobrar o professor da mão educação do filho. Amados, o barato está louco, está tudo invertido. Os pais simplesmente não querem ser pais, e aí não sabem o que fazem. Simplesmente não sabem o que fazem. Vou com a minha mulher para a escola, e esse daí é o padrão que eu fui criado. É benção pai, não senhor, sim senhor. E é desse jeito. E eu sou um meninão, ó, novão, bonitão, molecão. E é assim, quando eu estou com a guria na escola, ela passa, ela fala alguma coisa, pai, o senhor vai. Teve pai que veio me corrigir, olhou para mim e falou assim: como que a sua filha te chama de senhor? Isso é um absurdo. Aí eu falei, nossa, eu estou doido mesmo. Aí passou o filho do cidadão, falou umas coisas lá para ele. Falei na lata, né? Meu irmão, absurdo é seu filho falou isso aí para você. Não, é que a gente dá uma liberdade de pensamento. Minha filha tem liberdade de pensamento, só que ela sabe que eu sou o pai. E acabou. É simples assim. Nessas verdades, amados, quando falamos em responsabilidade, o livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 24, diz assim: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Bíblia, palavra de Deus. Não é conta a carochinha. Palavra de Deus. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Palavra de Deus. O que ocorre? Ocorre que hoje tudo é baseado numa ideia que eu vou causar traumas aos meus filhos. Os meus filhos então crescem sem limites. Não se tem limites, não se respeita as figuras de autoridade. Nos momentos que vai se corrigir, esse filho se corrige da maneira errada. Então, de quem que é essa responsabilidade? Essa responsabilidade é do pai. Hoje nós temos vários tipos de figuras parentais. Nós temos famílias que são compostas pela mulher, e a mulher faz esse papel de pai e mãe. Nós temos famílias que o pai é solteiro, e ele é o pai, ele que tem que dar conta dessas coisas todas. Então, nessas realidades, quando nós colocamos isso daqui, amados, quem se nega a castigar o seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo, não está dizendo que você vai espancar o seu filho. O que a Bíblia nos coloca como um padrão? Falando de estrutura de conversão. Eu venho para a igreja, o pastor está pregando aqui, Deus é bom, cão não presta. Aí eu dou crédito para isso, entrego a minha vida para Cristo, o Espírito Santo habita em mim. Na medida que eu tenho uma vida de oração, leitura bíblica, eu começo a ter o quê? O fruto do Espírito. E um dos dons desse fruto é domínio próprio. Filho se disciplina com domínio próprio. E esse é o desafio. Esse é o desafio. Aristóteles tem uma frase que eu acho fantástica, que ele diz que o problema não é se irar, o problema e a dificuldade é se irar com a pessoa certa, no momento oportuno, pelo motivo correto. Nós queremos disciplinar os nossos filhos quando nós estamos atacados, e aí os nossos filhos não entendem a disciplina. Por quê? Ele fica mais focado no momento da ira. A ira faz com que eu desvie a atenção desse filho, e esse filho não entenda o que de fato está sendo proposto para correção. Então, quando a Bíblia fala isso, a Bíblia não está falando que você vai espancar seu filho até ele morrer. Não está escrito aqui, Provérbios 13, 24, amarra seu filho com o gato morto, bate nele até o gato miar, e ele irá bem. Não é isso que o texto está falando. Não é isso. O texto está falando, amados,
sobre uma composição de vida cristã. Então, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho mansidão, eu tenho domínio próprio, na hora, se você ainda não tem, depois eu juro de castigo. Aí tu se acalma, fica tranquilinho, e aí é onde o negócio começa a realmente ficar difícil. Aí você vai pegar teu filho, tu vai sentar ele, vai sentar a guria lá, e vai falar para ele, vai falar para ela: agora você vai apanhar por causa disso, disso e disso, e de maneira calma. E cada chinelada, cada cintada que você dá no seu filho dói mais em você do que no teu filho. Dói. Como dói. Você fazer nervoso? Não, nervoso você está com o sol à frente do seu olhar, você se ofusca e você vai, e depois fica sentado lá arrependido: ai, bati no meu filho, meu Deus, sou um covarde, né? Agora você faz isso de maneira calma, sentar com ele, olhar nos olhos dele, olhar nos olhos dela, falar: você está apanhando por causa disso, por causa disso e por causa disso, não faça mais. E cada vez que você fizer, quem vai perder os benefícios é você. Ele vai entender a correção, vai compreender a correção, e isso se faz enquanto é criança. Você não vai pegar uma pré-adolescente de 12 anos, a Júlia sabe que se precisar pega, mas isso não vai ser corriqueiro. Não vou pegar minha filha hoje com 12 anos e ficar pegando ela de 5, ela tem 12 anos de idade, ela está entrando numa fase de adolescência, daqui a pouco ela é uma jovem adulta, eu vou ter um relacionamento com uma guria a troco de tapa. Hoje é no campo da ideia. Por quê? Porque quando foi criança, aprendeu o que é disciplina. Então acabou. Essa é difícil? Não, amados, é simples. Por que nós sabemos isso? Porque não lemos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia no domingo, quando o pastor fala o texto, quando as lideranças das escolas dominicais falam os textos, abre-se. Acabou? Vai todo mundo para casa? Se o pastor fizesse um call center para ligar de casa em casa e perguntar qual foi o texto que se trabalhou no culto, segunda de manhã as pessoas não sabem. É a realidade. Aqui não, aqui todo mundo é crente. Lá na Batista, pastor Demir, lá na Batista é assim. Aqui não, aqui o pessoal é crente, é uma bênção, né? Entendeu, amados? Mas é a realidade. Agora, a Bíblia responsabiliza isso para mim e para você que é pai. Essa é a nossa responsabilidade. Só que essa mesma Bíblia ela também responsabiliza o filho. Qual que é a responsabilidade do filho no processo educacional cristão? Efésios 6:1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Acabou. Poucas palavras. Tem algumas coisas que eu converso com a Júlia. E sempre que eu falo assim, mas eu estou falando da minha experiência como pai. Não estou dizendo aqui, queridos, que eu sou o super pai, corre comigo e que você aprende. Não é isso não. Eu estou falando de mim porque eu estou falando do que eu vivo, né? Minha filha está ali, eu sou pai, e estou falando dessa dinâmica. Então, tem coisas que eu dou liberdade para que ela questione. E eu preciso ter discernimento para saber compreender os questionamentos dos meus filhos. O que é um questionamento? Porque ela quer compreender o que se deve, porque se faz. E quando é um questionamento porque ela não quer fazer. A Júlia eu acho muito da hora nela, porque é melhor do que bater nela é quando ela acaba com o argumento e ela tem que fazer o que ela não quer. Como eu me realizo com isso? Chega a ser sádico. Como eu fico feliz com isso, né? Ela vem, ela fala, ela tal e tal e tal e tal, vai, a gente vai na resenha e tal, não sei o que, às vezes meia hora, 40 minutos de resenha e tal, e acaba o argumento dela, eu falo: agora você vai e faz. Ela faz, brava, mas faz, acabou. Agora tem coisas que são inegociáveis, tem coisas que eu sou pai, fará, porque eu sou pai e estabeleci para que faça, acabou. Tem uma máxima em casa que é a obediência simples, que é o que a palavra de Deus diz. Obediência simples, não tem que ficar rateando. E essa é a responsabilidade do filho. Mas como que o filho vai adquirir essa responsabilidade? Quando você ensinar para ele. Então, até a responsabilidade dos nossos filhos, nós somos responsáveis por ensiná-los. Os nossos filhos crescem, é um saco de carne. Um bebê é um pacote de carne. Não tem ainda
nada em si desenvolvido. Ele tem a sua personalidade, ele é uma pessoa ímpar na sociedade, ele tem, claro, a sua persona já concretizada, porque o Senhor não faz robôs, o Senhor faz pessoas. Agora, essa pessoa ela vai ser desenvolvida dentro dos atributos e dos valores que eu, como pai, vou inserindo nela, e a partir dessa inserção vai sendo desenvolvido, se desdobrando em outras virtudes, em outras qualidades, em alguns defeitos. Só que eu preciso entender que é um ser a parte de mim, e esse é o desafio do pai. Você olhar para o seu filho e entender que ele é uma pessoa. A gente olha para o nosso filho e pensa que ele é o nosso boneco. Ele nunca cresce, ele nunca amadurece, ele não tem vontade própria. A gente não ensina os nossos filhos a tomarem decisões, a terem vontades próprias. Nós não ensinamos. Nós simplesmente o obrigamos. E vai, e vai. E quando eles querem decidir, nós não deixamos. Mas nessa realidade, filhos, obedeçam a seus pais do Senhor, pois isto é justo. Como que eu, como pai, ensino isso para o meu filho? O que passa aí na mente de vocês? Como que o senhor chama? Irmão Ailton, o que passa na sua mente sobre esse texto? Filhos, obedeçam aos seus pais do Senhor, pois isso é justo. Como que um homem de Deus ensina isso para um filho? Honra teu pai e tua mãe para que tu te bater. Sim. É justo isso. O filho vai colher aquilo que ele plantar. Se ele não obedecer, tem uma consequência. Isso é a justiça. Não obedece, vai sofrer as consequências. Irmão, não se sinta exposto não, tá? A gente vai conversando com o povo, hoje é um diálogo aí entre nós vamos desenvolvendo. Aí se depois nos sentirem expostos, vocês do amor me perdoem e come da irmã Creuza que chamou. Eu cobro do pastor de vocês, não cobra dela. Beleza, nessa dinâmica de ensinar para os nossos filhos que isso é justo, que procedimento que precisa haver em nós, o irmão do jiu-jitsu, Exemplo. e como que nós poderíamos dar este exemplo para ele? Particularmente, eu sou um também que toma a bênção ao meu pai, sim senhor e não senhor, e com isso meus filhos, eles já veem em que momentos que eu não tenho uma aceitação hoje, eu com 38 anos, eu não tenho aceitação às vezes da vontade do meu pai, mas não entro em discussão e nem em rebelia com ele. Então meus filhos veem que eu não altero a voz, e mesmo que quando eu não gosto, eu acato a decisão dele. Simples. E se eu não tenho pai? É uma realidade. E se eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu venho de uma família que agora são os seus membros desestruturados, aí me converti, chega um pastor doido, me joga essa responsabilidade. Como que eu faria isso, Fátima? Bora sorrindo, o que mais? Orientação bíblica, nada mais que isso, não tem como. Pedir orientação a Deus e procurar seguir aquilo que a palavra dele está te mostrando. Somando essa responsabilidade, essas virtudes que vocês três trouxeram, a soma dessas três verdades, ela vai se dar em um único comportamento. O meu filho precisa ver esse comportamento em mim para com o Senhor. O meu filho, os meus filhos, eles precisam ver em mim uma dinâmica dessa responsabilidade entre eu e Deus. A palavra do Senhor não fala que nós somos irmãos e Deus é o Pai de todos? Se Deus é o Pai, o referencial que o meu filho vai ter nesse relacionamento é a maneira que eu me porto com ele. Então, quando nós lemos, embora o contexto que o irmão Ailton trouxe realmente são sobre os pais, mas se o meu filho me vê honrando a Deus, automaticamente ele já vai ter um referencial de cobrança. Se o meu filho me vê num relacionamento aonde todas as manhãs eu peço a bênção para o meu Senhor, aonde meu filho me vê com os joelhos dobrados na minha casa, aonde meu filho me vê lendo as instruções que esse Deus Pai me dá para uma vida diária, para uma rotina comum, se esse meu filho ele me vê num relacionamento dessa maturidade, o comportamento dele será semelhante.
Se o meu filho, ele me vê ouvindo, obedecendo, vivendo isso, seguindo como o Átila disse, irmãos, isso aí vai ser um comportamento que para ele é automático. Para ele é automático, é simples. Para o Yuri, culto, sinônimo de festa. E a gente desenrola lá em casa, põe uns DVDs lá, aí ele aprende a história do Jericó, né? Tem que ficar montando um montão de Lego. Aí ele põe uma bota doida lá, marcha em volta dos Lego, que é para derrubar a muralha. Chuta a muralha, aquela bagunça. O barato é louco. Né? Agora estamos ensinando a história do Moisés para ele. Põe um DVDzinho lá do príncipe do Egito. Meu Deus do céu, eu falo que eu já sei até de cor. E ele também. Aí o boneco aparece, antes do boneco falar, ele já está narrando a história. E tá lá. Então são coisas que você vai o quê? Embutindo. Porque depois que ele tiver maior, você só desenvolve. Uma das grandes verdades que a psicologia traz é que você constrói valores sobre o seu filho do 0 aos 7 anos, que é o tempo que tem a totalidade da formação cerebral, da capacidade cognitiva dessa criança. Antes se falava de uma maneira equivocada sobre a formação da personalidade. A personalidade ela já é formada no sujeito porque ele é uma pessoa, ele já tem uma persona, ele já tem temperamento, ele já é um ser. Isso é fantástico, é só Deus que o faz. Isso não é desenvolvido. Alguns comportamentos podem ser corrigidos, né? Se o filho ele é mais colérico, você vai ensiná-lo a ter domínio próprio. Se ele é mais apático, você ensina a ter motivação. Mas ele já é constituído por quem ele é. E nessa realidade você tem dos 0 aos 7 anos para ter uma vida devocional com o seu filho. Você precisa criar isso com o seu filho. Os que têm os filhos pequenos, miudinhos, é do 0 aos 7 que você ensina o bichinho a orar. Vai comer, vamos orar. É coisa simples. Junta a mão. No começo o Yuri orava, acho que ele pensava que era para ele. Vamos orar. Aí orava e falar em nome de Jesus. Yuri, amém. E ficava orando para todo mundo, como se ele tivesse recebido oração, né? Seu mané, a oração não é para você não, é para Jesus. E aí ele foi. Hoje duas coisas que alegra ele, né? Pizza e culto. Chegou o homem da pizza lá em casa, o bicho pula. Nossa, a pizza, isso aí está na mesa, a gente vai, vamos orar. Ele, vamos orar. E aí ele ora, um olho vai e o outro na pizza. Ele está lá. É da hora, muito bacana. E ele precisa ver isso aí na rotina desse comportamento. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. E essa é a nossa responsabilidade como filho, independente de quem seja o nosso pai. Independente. Meu pai largou a gente, eu tinha 11, 12 anos de idade. Apareceu, eu estava com 20. E quando apareceu, sumiu depois mais 4, 5 anos. E um dia eu estou com a Daniela, que é minha irmã do meio, foi a primeira a se converter. A Daniela se converteu com 7. Com 9 já estava falando em línguas, cheio do Espírito Santo. Está com 39 e nunca saiu da igreja. E ela levou os irmãos para a igreja. Se hoje tem um irmão pastor é porque muito joelho dobrado. A irmã Romeu, as Três Maria ali orou muito por mim, né? Porque numa outra oportunidade ela pode compartilhar com os irmãos, deu um pouquinho de trabalho assim. E a igreja em oração, e hoje estamos aí, vivendo essa coisa maravilhosa que é o amor do Senhor. E um dia o telefone toca. Daniela me liga e fala: o pai estava no Hospital das Clínicas. E eu fui lá. Meu pai ele era militar, era do CPR de São Paulo, fazia Krav Maga, Jiu-Jitsu. O bichinho era pequenininho, tinha 1,60 m, mas tinha quase 110 quilos, largão, fortão. Cheguei lá, estava meu pai lá, com 50 quilos, banguelo, cabelo branco, seco, jogado no corredor. Um homem que, oficial, foi gerente do pavilhão das convenções do AMB, teve restaurantes em Moema, tinha um restaurante que era o 5º andar inteirinho do Estadão. De repente, jogado como um indigente no corredor do hospital. Quem foi cuidar? Os filhos. Uma irmã na época morava na Inglaterra, a Daniela já estava casada e tal, né? Começamos, casei, os anos se passaram e continuei cuidando do meu pai, até o dia que morreu. E cada vez que eu ia lá, meu pai me falava uns nomes que vocês nem acreditam, mas eu sempre estava lá com ele, cuidando.
Fui levar o convite de casamento do meu pai me recebeu no portão. Ele estava num bar 2 quadras para baixo lá da casa dele, bebendo lá em Osasco. Ele deixou no portão dele 2 horas. Aí quando chegou, chapado, pegou o convite do casamento. Aí ele falou assim: eu não sou mais aconselhado para te dar, não sou o melhor para te dar um conselho sobre casamento, mas já que você quer casar, já que você quer fazer isso, honre sua casa, cuide dos seus filhos e viva bem. Amém. Meu pai continua sendo meu referencial, porque eu não devo fazer como pai, porque eu não devo ser como marido, e como eu não devo me portar como homem na sociedade. Como diz Paulo, retire todas as coisas e fiquei com o que era bom. Acabou. É simples assim, amados. Então nós não podemos responsabilizar os outros daquilo que o Senhor Deus deu a mim como responsabilidade. Nós não podemos. Dentro dessas realidades, quando eu vivo esse padrão de responsabilidade que o Senhor me estabelece, eu passo a ter o quê? A autoridade. A autoridade, ele é consequência de responsabilidade. Irmãos, estamos falando de mundo cristão. Uma coisa está ligada à outra. Para um pastor ter autoridade, ele precisa ter responsabilidade. Qual que é a responsabilidade que o Senhor estabelece para o sacerdote? Uma vida de oração, de jejum, de intimidade com Deus, de cuidado com o rebanho. Estava conversando com a Fátima, na hora que nós vimos o pastor. O pastor, ele tem um jeitão do Sérgio. O Sérgio da Luciana, é um presbítero lá da igreja, hoje está em Osasco. Foi o cara que me discipulou. Meu discipulado foram quase 7 anos. E ele me pegou cru de tudo. Aí eu vim de uma vida louca, complicado. E o cara me tratou realmente que nem um filho. E ele tem esse jeitão do pastor aí, bem amável, envolvido com o povo, gosta de juntar todo mundo, simples. E dentro dessas verdades, ele sempre falava isso para mim: a autoridade é consequência de responsabilidade. Nessa verdade, amados, quando falamos em autoridade, o Senhor fez você pai, uma autoridade espiritual sobre o seu filho. Você é autoridade sobre o seu filho, não nenhuma outra pessoa. Não dê o seu filho na mão de qualquer outro. O seu filho pertence a você, e a autoridade sobre ele é você. Você precisa tomar esta verdade para a sua vida. Você é autoridade sobre o seu filho. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 23, 13 e 14: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Olha que coisa séria. E normalmente quando nós falamos isso aqui, a gente pensa assim: nossa, o pastor é doido, essas coisas devem ser espancadas. Irmão, nós estamos falando de padrão bíblico. Quando qualquer coisa você vai pegar seu filho e encher ele de tapa. Não é nada disso. Quando a Bíblia vai se referir em vara de disciplina, tem-se várias vertentes de como se disciplinar o filho, de como se estabelecer limites para esse filho. Quando fala assim disciplina, nós não podemos ficar com um pensamento arcaico que disciplinar é agredir. Não, disciplinar é estabelecer limites, e os meus filhos precisam ter limites, e esses limites são de responsabilidade minha, que é pai. Aprovaram lá a tal da lei do tapinha. O Yuri, com 2 anos e 7 meses, já tem no currículo dele acho que umas 4 chineladas. E já era. E a gente sai às vezes no rolê, vai dar um peão para lá, um peão para cá, e começa com a palhaçada dele. É poucas palavras. Mas rapaz, senta aí. Acabou. Quem olha de longe fala: nossa, esse cara deve ser espancador, vou denunciar ele. E uma vez lá na faculdade, estava tendo um simpósio sobre educação de pais e filhos, eu falei isso daí. Aí tem um montão de intelectual lá. O pessoal acha que estuda para ficar burro. Não sei o que acontece. Não, porque você agride o filho. Eu falei: meu filho é poucas palavras menos. Se ele achar que está muito pá, vai apanhar. Não, porque o Estado tem condição de Deus. Eu falei: irmão, o Estado é laico e a Constituição ela me garante direito de culto. E o Senhor que eu sirvo, dentro de uma palavra que pertence a Ele, dentro de uma questão religiosa, Ele me dá autoridade para que eu corrija o meu filho. Se a Constituição ela é a carta magna, não é uma emenda parlamentar, não é
projeto de lei que vai fazer com que eu perca a autoridade sobre o meu filho. E acabou o argumento. Acabou o argumento. Fico vendo hoje os pais dos adolescentes. O adolescente vira a madrugada no fluxo, chega em casa, o pai dá uns tapas, aí o adolescente chama a polícia e o pai não sabe o que faz. E não sabe o que faz por quê? Porque ele falta conhecimento. Nós não sabemos nem quais são os direitos que nós temos como pais. O pai cristão, ele precisa sempre ir além, porque além de você ter o desafio de educar o seu filho, você tem o desafio de não permitir que ele se corrompa com o mundo. E aí nós ficamos presos numa série de amarrações que Satanás desenvolve dentro de um mundo jurídico, dentro de um mundo social, dentro de um mundo cultural, aonde quase que nos sufoca viver a veracidade da palavra de Deus. E essa é uma realidade, amados. Tem o irmão ali que é advogado. Vocês podem pegar uma série de orientações com o irmão, ou com qualquer outro irmão que seja jurista, que tenha um conhecimento em direito penal, familiar. Pode-se desenvolver um simpósio entre vocês, pais, o que a lei te dá de benefícios, garantias e responsabilidades, aonde a palavra de Deus se encaixa sobre essas coisas, para que você possa conduzir uma boa criação para o seu filho. E esse conceito, irmãos, de autoridade, ele realmente funciona. Funciona. Os meus filhos foi nesse padrão aqui. Hoje a Júlia, ela não me dá trabalho, ela dá trabalho da idade dela. Ela quer fugir da louça. Você fala com ela, ela está no WhatsApp, está no mundo da lua, assiste o canal da Disney lá nos negocinhos, você fala, parece que você está falando com a parede. Aí você precisa ter o que? Sabedoria. Irmão, é isso aí, vai mudar quando for jovem, vai estar com outro tipo de pensamento. E eu preciso entender isso. Não está me ouvindo porque está fingindo que não está me ouvindo, vou dar um tapa na tua orelha para você abrir o ouvido. Não é isso, irmão, é a idade. É a idade. Vocês dizem, como que eu dou os nomes na Júlia? Depois ela vai ficar pensando como que ela vai desatar esses nomes. Mas como a palavra de Deus me garante que se eu tenho responsabilidade, ele me dá autoridade, então ela não vai conseguir nunca. Em nome de Jesus. A Júlia odeia lavar louça. Odeia lavar louça. Odeia. E ela é minha frescurentinha. Se marcar, ela quer ter uma buchinha, quer dizer, se marcar, ela tem uma buchinha que é só para ela. Porque ela acha que a buchinha que está na pia, que fica molhada, tem fungos, tem bactéria, tem mofo, é nojenta, ela não quer pôr a mão. Então pega uma bucha, põe no teu quarto, quando você lava a louça, você pega a bucha do teu quarto e vai lavar a louça. Aí ela fala, não, me delega outra coisa. Então tá bom, vai lavar a área de serviço, que é onde o cachorro fica. O cachorro é seu, quem vai cuidar é você. Não vai lavar a louça? Então vai à casa. A casa é grande, começa pela sala. Aí da sala foi para a sala de estar, olha, vai, sala de estar, cozinha. Aí lava a casa do feijão. Aí a Fátima trabalha, está naquela correria. A dinâmica da gente é muito louca. Eu acordo cedo, levo a Júlia para a escola, estudando de Assanã, moro no Penteado. Aí eu vou para a faculdade, que é lá na São Joaquim. A Fátima leva o Júlio para a creche, volta, vai direto para o trabalho, sai do trabalho, vai buscar o moleque, sai de 4h30, 5 horas da tarde. Aí tem que fazer janta, tem que dar um talento na casa, tem que arrumar as coisas. Tem uma mãe que teve o AVC que mora com a gente, é como se fosse um bebê de 2 anos. Aí tem que dar banho na mãe, tem que dar comida para a mãe. É aquele vucu-vucu doido, é aquela loucura. E tá a cidadã de 12 anos, que só estuda, num colégio da hora, tem o que quer, com o pé no puff. Tá, vai ficar muito, vai ficar muito. Eu e a mãe trabalhando que nem um cavalo, e ela com o pé no puff assistindo o canal da Disney. Vai muito. Mas eu prefiro ensinar sorrindo do que chorando, melhor, né? Mas vai ficar muito mesmo. E aí esses dias faz isso, faz aquilo. Parece que tem um dragão na pia. Falei, Lúcia, ela não, você tá bufando, ele vai cuspir fogo, vai lá enfrentar seu dragão. Aí ela, não, porque tá, não sei o que, e tal. Eu falei, você sai no cinema com a gente, você dá um rolê com a sua mãe, o mínimo que você tem que fazer é cuidar do que é dela. Aí vai a avó, cheia de sabedoria. Pô, é uma coisa maravilhosa, né? Coitada da bichinha. Mãe, eu te amo, mãe. Aí vai a avó, coitada da bichinha, não pode. Isso é uma exploração. Uma menina tem que... A mãe dela que tem
que lavar, você que tem que fazer. Eu não, eu trabalho, a mãe trabalha, a gente já faz o nosso papel de pai e mãe. E o papel de pai e mãe é dar para ela o que é responsabilidade, para que quando ela cresça ela tenha autoridade sobre a casa dela e sobre os filhos dela. É na casa que os filhos aprendem o que é disciplina. É dentro da casa que você delega funções de organização, de responsabilidade, para que quando comece uma vida profissional, ela seja de fato uma profissional que não envergonhe o nome de quem? Dos seus pais? Não, do Senhor, porque é cristão. No mundo profissional tem um monte de funcionário relaxado, um monte de funcionário sem vergonha, que se diz cristão, sem caráter, sem ética, indisciplinado. Por quê? Porque quando foi o tempo de aprender a disciplina, não aprendeu da maneira correta. A culpa é dos pais. Não estamos culpabilizando ninguém, estamos falando sobre desdobramentos consecutórios. A partir de hoje, amado, vocês estão tendo conhecimento sobre o que fazer com os seus filhos, e a responsabilidade é sua, é a realidade. Aprendeu esse padrão de limites em casa? Quando for para a vida profissional, vai ser uma profissional exemplar. Quem vai crescer? Ela. Quem vai ser beneficiado? Ela. Principalmente nós que somos filhos de pai de mulher, né? A gente investe, cuida, vai para a faculdade, arruma um trabalho, quando começa a ganhar dinheiro, casa e vai embora. Você cria, está lá, vai começar a dar um dinheiro, parece um cidadão do céu lá, abençoado, cheio do Espírito Santo, o cara leva o filho embora, acabou o investimento. E aí ele não vai, graças a Deus por isso, né? Tem que ir embora, não pode trazer outro, tem que ir embora. Nós precisamos criar os nossos filhos com essa dinâmica. Ou adiantando o filho casar e morar com o pai e com a mãe. Ei, você mora com seu pai e com a sua mãe ainda? Então acorda, que esse não é o padrão que a palavra de Deus te deu, não. As coisas são difíceis, são difíceis. Quando eu fui casar com a Fátima, eu falei para ela: filha, não tenho nada, sou duro, pobre, mas não sou um cara parasita, sou trabalhador. Se você tiver disposição de correr comigo, nós vamos crescer. Nem que eu tenha que morar, filha, num quarto que a gente estica um lençol no meio, vira cozinha, quando vira assim, vira sala, a gente vai rodando o lençol e o varal, e vai ter vários módulos na nossa casa. Só que nós vamos estar no que é nosso. Acabou, minha mãe tem lá umas casinhas lá e tal, não sei o que. Você acha que eu vou morar com a minha mãe? Filho caçula, único homem. Para. Meu pai e minha mãe começou do nada. Os nossos pais começaram do nada. A realidade é que a gente já quer morar no Alto de Santana, a gente quer morar na Cantareira. Ninguém quer morar lá no fundão de Perus, lá no fim do mundo de Taipas. Meus pais, quando casaram, foram morar no Penteado, só era mato e rio. Era uma casa aqui, outra 45 horas lá do outro lado. E era assim. Hoje está da hora o Penteado. Mas quando foram para lá, nós queremos isso? Não. Nós queremos começar pelo final das coisas. E não é assim. Aí o Senhor teve misericórdia, nos deu uma casa, nos abençoou, é pertinho lá da minha mãe. A nega já veio com kit, né? Eu também já fui com uma, a gente foi trabalhando, junto dinheiro ali, junto uma moeda aqui, vai fazendo as coisas e estamos vivendo bem. Porque a partir do momento que eu me responsabilizo em viver o que a palavra de Deus me estabelece, ela me dá autoridade para alcançar os projetos que eu coloco diante do Senhor. Simples assim, amados. É simples. Nessa autoridade, os filhos também possuem uma autoridade com os seus pais. Amados. Qual que é a autoridade que o filho tem sobre o pai? O que a Bíblia autoriza o filho a ter sobre o seu pai? Honra teu pai e tua mãe. É a única autoridade que a Bíblia dá para o filho. Acabou. Acabou. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. É a única autoridade que Deus dá para o filho sobre o pai. Eu estou te autorizando a fazer o quê? A honrar teu pai e tua mãe. Acabou. Simples assim. Simples assim. Hoje eu vejo um moleque de 2, 3 anos mandando no pai e na mãe. Começou os estágios nacionais de psicologia, tem na parte infantil, a mãe chega lá. Qual que é a queixa da mãe? Não consegue pôr um filho de 2 anos, ele não me obedece. Como que uma criança de
2 anos manda num ser de 35, de 40? Como que uma criança de 3 anos fala para um homem de 40 o que ele tem que fazer? Irmãos, é um absurdo. É um absurdo. Os anos passam. Eita, agora a velha guarda vai dar um sorriso. Os anos passam, aí como a gente é imbecil. Os nossos pais, ó, tem umas mães aí da velha guarda, cabelinho branco, né? Irmã Romilda Chapada, tá linda. Miss Brasil, literalmente. Tá lá, tá com o bebê dela, bebê os 5 metros de altura. Tá lá. Aí o que é engraçado? Os nossos pais casaram, nos tiveram, nos criaram, muitas vezes auxiliam os nossos filhos, ou seja, os netos, e depois nós queremos falar para os nossos pais o que eles têm que fazer, como se eles chegassem na melhor idade, se eles fossem incapazes cognitivamente, como se eles fossem dependentes funcionais de nós. Isso é um absurdo. Esse honra ao pai e à mãe, ele vai muito além de fazer os desejos que o pai e a mãe têm. Minha mãe é maluquinha, mas a velha é maluquinha, uma espanholinha doida varrida. Às vezes ela liga, perturba, não, tal, de vez em quando aos 5 minutos nela, ela pega, tira o botijão e desce. Minha mãe está com quase 70 anos de idade, enfrentou um câncer, está na maior correria. A velha tem uma disposição para viver, está lá. Aí eu saio com ela no lugar e deixo ela ser ela. Mas ela briga na feira, briga na fila, discute com a mulher do caixa. Eu fico só de longe olhando, eu fico assistindo. Mas se alguém for para a mulher, aí eu não vou, né? Não é por aí não. Mas deixo ela lá. Aí ela vai, compra as coisas, né? Cada 50 coisas que ela compra, 60 é para os filhos ou para os netos. Tudo é pensando nos filhos e nos netos. Tá lá, eu deixo. Minhas irmãs não, minha irmã quer ficar pegando o pé da minha mãe. Não pode fazer assim, não pode fazer isso, não quer fazer aquilo. Aí ela sai, as duas brigam na rua, é um inferno. Aí minha mãe, pode sair com teu irmão por causa disso aí, ó. Ele me deixa, não tem juízo. Aonde eu converso algumas coisas com a minha mãe sobre algumas orientações de comportamento? Em casa. Que aí em casa eu converso com ela, cobro ela. Ela olha pra mim e fala, você tá ficando louco, você não é meu pai. Eu falei, mas você é minha mãe, se você é minha mãe, isso é responsabilidade minha, se é minha eu que mando. Aí ela dá uns pulos desse tamanho, né? Ela tá para nascer, quem manda em mim, é bem da hora. E tá lá, a gente sai com os nossos pais, irmãos, que tá nessa idade. Ô irmão, misericórdia, vê que o filho desse faz isso para mim, acho que eu dou um tapa na orelha dele. Ana parece que é incapaz. Vai ler uma, não é por aí, deixa eu ler para você. Eu sou cego, eu sou analfabeto. Pô, trabalhei a vida inteira, criei vocês, agora vocês querem falar para mim o que eu tenho que ler? Irmãos, trata-se de uma questão de honrar. Honrar é dignificar. Os meus filhos, eles vão passar a me dignificar, como o irmão disse, quando meus filhos veem que eu dignifico os meus pais. É assim que funciona. Eles olham e aprendem. E eles aprendem exatamente o que nós somos. E aí é onde estão os problemas. Os nossos filhos, eles aprendem o que nós não falamos, porque eles convivem conosco. Os nossos filhos, ele aprende aquilo que nós não falamos, porque eles aprendem aquilo que eles veem, e os exemplos são muito mais fortes do que as palavras. Então, se os seus filhos têm alguns defeitos, saiba que esses defeitos são os seus. Eu olhei a Júlia falando uma arrogância, levantei cheio de autoridade, vou disciplinar. O Espírito Santo falou, quem é assim é você. Você é arrogante, você é prepotente, você é presunçoso, é assim que você trata as pessoas. E aí eu já parei no caminho e falei, lascou. Amados, isso aí que isso é bom. Filho, ensinar sorrindo, né? Isso dói. É a disciplina, é a vara da disciplina do Senhor. Ele não quebrou minha perna, ele não me deixou com o olho roxo. Ele não fez nada disso, mas dói. E aí eu preciso dobrar os meus joelhos diante dele e falar para ele, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia da minha vida, me ensina a ser o pai que o Senhor me projetou para que eu seja, me ensina a ser o marido que o Senhor me projetou para que eu seja. Eu não posso ser o pai que os meus filhos querem que eu seja, eu preciso ser o pai que o Senhor projetou para que eu seja. Eu não posso ser o marido que a minha mulher quer que eu seja, eu preciso ser o marido que o Senhor projetou para que ela tenha. Eu não posso ser a pessoa que as pessoas querem que eu seja, eu preciso ser exatamente aquilo que o Senhor
na sua autoridade, na sua sabedoria, na sua responsabilidade de cuidar de mim, se dispôs a formar. Nessa verdade, amados, vamos lá para a sabedoria. Quando falamos então, se temos esse padrão de responsabilidade que nos leva a ter autoridade, essa autoridade, ela vai se desdobrar em sabedoria. Autoridade sem sabedoria é inexistência. Autoridade sem sabedoria é tirania, e tirania não é autoridade. Legalismo não é autoridade. Autoridade, o primeiro fruto que ela nos traz é sabedoria. Quando nós temos o domínio sobre alguma coisa, nós não nos controlamos, nós sabemos exatamente como nos portamos, nós sabemos exatamente como falamos. Tem algumas coisas que eu vou tratando com a Júlia, nós vamos falando e tal. Algumas pessoas podem até pensar assim, não, isso para mim é desrespeito. Às vezes eu tenho umas resenhas com a Fátima, né? Foi uma outra criação, esse é o desafio do cônjuge. A Fátima teve uma criação, eu tive outra. Duas famílias distintas, que não pode se basear nem na família dela e nem na minha. Tem que ter sabedoria do Senhor somando essas duas verdades para que se constitua um novo padrão familiar, para que se faça isso com sabedoria. Senão fica aquela infantilidade do casal. Ah, teu pai não vale nada. Ah, tua mãe é uma louca. Aí fica os dois lá se degladiando, se destruindo e não chegam ao consenso algum. Então, nessa verdade, nós vamos conversando algumas coisas a Fátima não gosta que faça. Eu, às vezes, no desenvolvimento dessa aprendizagem, eu tive vários comportamentos imaturos. Várias vezes eu entrava em umas resenhas com a minha mulher, corrigindo ela na frente dos meus filhos. Errado. Várias vezes ela ia estabelecer alguma coisa e eu ia lá e fazia outra. Errado. Como que essas coisas se ajustam? O reconhecimento desses erros. E aí você vai trazendo equilíbrio, vai tendo sabedoria da parte do Senhor para estabelecer essas verdades. Então, essa sabedoria que o Senhor nos dá, ela nos dá como pais. A responsabilidade é do pai. Só que esse pai, ele precisa estar sujeito a essa mãe que é a sua esposa. Então, nessa verdade, amados, a pastora Adelina sempre brincará: a cabeça é o homem e o pescoço é a mulher, e a cabeça vira pão e o pescoço manda. E essa é a verdade, essa é a realidade. Fomos para o Rio Grande do Sul, ele estava lá pregando sobre um encontro de casais, uns negócios e tal, e falando que a cabeça era o homem, e a gauchada, né? Se alegrando, as irmãs já bravas com ele, né? Que o homem tem autoridade, os gaúchos é isso mesmo. E aquela coisa toda, daqui a pouco ele foi e falou, né? Irmão, só que a cabeça está em cima do pescoço, e o pescoço domina a cabeça, e a cabeça vira por um pescoço humano. E é verdade. A gente fala. Acho que uma das coisas mais sábias que o Senhor fez foi a mulher, porque ela deixa a gente pensar que a gente realmente é o guerreirão da casa. Como a gente é burro, né? A gente faz tudo que elas querem, cara. Me mostra um cidadão na Bíblia que dobrou uma mulher. Não tem, irmão. Não tem. A gente é muito bobo. Elas que são muito ligeiras, né? Elas deixam a gente acreditar que a gente é o linha de frente em todas as coisas. Engano nosso. E quando a palavra de Deus ela vai nos dar essa responsabilidade de sermos o sacerdote, o cabeça do lar, é estabelecido em cima de um padrão de sabedoria. O Senhor nos fez, amados, com a capacidade de suportarmos pressões, e o Senhor deu à mulher a capacidade de suportar dores. Já viu o homem suportando dor? Mostra para mim um homem que aguenta dor. Eu arranquei um dente lá, irmão, tô cedo, fiquei com 8 pontos na boca, pensei que ia morrer. Fiquei babando lá no sofá. O Yuri me viu babando, falou: mãe, me dá um paninho, o pai tá babando, coitado. Aí ele foi lá, ele pôs minha mão e falou: pai, eu tô cuidando do senhor. Vai estar, aí na hora, aí ele fica cuidando. A gente tá lá, tem uma dor de cabeça, a gente chega em casa, mulher, tô morrendo, é um remédio. Ele está lá lascado. É igual a mulher não suporta pressão. A gente vai administrando as coisas e corre para lá e corre para cá, e às vezes a gente quer dar para a mulher uma função que não é dela.
Qual que é a maior pressão que uma casa pode ter? Não são as contas, não são as coisas que nós não temos, é essa pressão, amados, de educar os nossos filhos. Nós somos pressionados pela sociedade, nós somos pressionados pelos demais membros das nossas famílias, dos graus de parentesco. Alguns que não são cristãos, eles gostam de lembrar que nós somos quando é para nos cobrar alguma coisa. Como isso é da hora, né? Nossa, mas fulano não é filho de ciclano, ciclano não é crente. Às vezes falam para nós: nossa, mas você não é crente. Para essas coisas eu sou muito ignorante, amados. Quando um cristão vem me corrigir, eu não tenho problema nenhum de ser ensinado. Quando é um cara do mundo vem me corrigir, eu falo: meu irmão, você conhece o que da Bíblia? Não, mas você não interessa. Se você não vive, você não pode falar para mim o que eu tenho que fazer numa situação que você não vive. Então, não vem falar para mim o que eu tenho que fazer, não. E acabou. E nós precisamos ser assim com os nossos filhos também. A Júlia tem várias conversas na volta da escola. Várias. Porque tem as outras famílias que ela está envolvida. E tem uma menina lá da idade dela que o barato tá louco, irmãos. Agora baixaram um aplicativo que chama-se Secrets. Você posta as coisas e não tem um IP e nem uma identificação de um login. Então você pode falar mal dos outros, você pode xingar os professores, você pode xingar quem quer que seja e não aparece uma identificação. É um APS que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos para falar da vida cotidiana do pessoal, como se fosse substituir o Twitter, só que ele não tem uma identificação. E aí a gurizada posta várias fotos do sexo, nua, porque não precisa de uma identificação, e trocam entre eles. Alguns postam o sexo e às vezes dá até um apelidinho, e depois na escola eles se tratam por esse apelido que entre eles sabe quem é quem. Como não se identifica, na medida que o menino tira uma foto do pênis, ou a menina tira uma foto da vagina e ela dá uma nomenclatura, quando chega na escola e um trata o apelido do outro, um passa a saber o sexo de quem é. Que horror! Horror é que isso aí está na igreja, e as lideranças de jovem, adolescente e ministério infantil não conhecem. Horror é isso daí dentro da igreja, amados. Adolescente no banheiro da igreja tirar uma foto do sexo e postar para o outro. O barato tá louco, irmãos. E tá por quê? Porque pai não tem sabedoria para educar filho. Pai não dá limite. Pai não estabelece as coisas. Uma das conversas que eu tive com a Júlia, eu falei: você nem baixa esse trem. Ela falou: não, pai, poucas palavras, nem quero mesmo. Acabou. Ah, não, tem que permitir ensinar a usar. Irmão, você já está me colocando numa condição de erro, ela não tem nem que ser negociada. A Júlia veio ter o Facebook agora. Por quê? Primeiro ela foi aprender o que era um padrão de responsabilidade. Qual que era o padrão de responsabilidade? Limpar a casa, lavar a louça, fazer as coisas, fritar um ovo pro pai, fritar um bife, você está no sofá, o pai quer comer, aí ela vai lá e come a comida do pai. É da hora. Irmãos, ela tem que cuidar de mim. Espero que os irmãos não se escandalizem. A prioridade da casa são os pais. A prioridade da casa é eu e a minha esposa. Se tiver 2 bifes, é um bife para mim e para ela, e os filhos comem o ovo. Nossa, que horror! É verdade. Estou falando uma coisa séria. Os seus pais, as irmãs aí da velha guarda, aí quem fala isso é Samitiba, um educador, que ele coloca lá a geração carne e pescoço. Ele deu um simpósio sobre educação falando sobre isso. Como que foi a criação dos meus avós, dos seus pais? Tinha lá 1 quilo de carne. O pai chegava do serviço, a carne era para quem? Para o pai. Por quê? Porque o pai trabalhava, o pai era responsável pela casa, o pai era responsável pelos filhos. A prioridade era o pai. Aí veio a geração do irmão Ailton. Quando eu tiver meus filhos, nunca vou deixar eles sem carne. Falando de geração assim, mano, né? Faixa etária da idade. Nunca vou deixar eles sem carne. A prioridade é tudo para eles. Aí o pai se lasca, bebe água com areia para fazer um peso na barriga, para dar o melhor para o filho. Cria um ser o quê? Egoísta, presunçoso, prepotente, que só pensa nele.
Aí esse cidadão envelhece, o pai também. Ele vai lembrar do pai? Não, por quê? Porque ele foi ensinado que o melhor é para ele, e ele vive o melhor para ele, e o melhor é para ele. Aí a gente educa um cidadão 35 anos que o melhor é para ele. Tu acha que quando você tiver 60, 70 ele vai dar o melhor para você? Ele vai dar o que para você? Gordura. É a realidade. Falei isso lá na igreja e os irmãos se escandalizaram. Os irmãos, o que é isso? É verdade. Outro dia, depois eu fico com dó, mas é verdade. Tinha um negócio lá, eu comi, no posto eu comi tudo, comi porque era para mim. Acabou. Os anos passaram. Aí eu comprava uns negócios, né, que a Fátima me ajuda, é igual formiga. Eu como chocolatinho, é meu? É meu, eu como quando eu quero. Não interessa se vai ficar lá 3 meses. É meu. As duas mães comem, cara. Pastor, elas comem o chocolate. Quando eu resolvo comer um chocolate, pô, vou assistir um filme, eu vou ver um UFC e tal. Agora aquele chocolate. Comeram meu chocolate. Comeram. Aí, vocês não. Aí eu, nossa, já endoidei no barraco. Vocês não pensam em mim, vocês estão de palhaçada. Que negócio que é esse? E tal, falei um monte. Aí a mulher de Deus, muito sábia, né? No outro dia eu cheguei e tinha uma caixa de bombom. Falei, é meu daqui, vai deixar aqui, eu vou comer quando eu quero. Acabou. Aí passou os negócios. Hoje, a Júlia tem as coisas, ela pensa em quem? No pai e na mãe. Pode ser um pirulito. Se tiver um, ela achar que para ela é bom e que ela gosta, ela entende que os pais gostam também. Ela racha em 3 e está lá. Isso é o que, amados? Sabedoria. Eu preciso ensinar os meus filhos a projetar um futuro. Um futuro o quê? Que cuide de mim, que seria o pai deles. Nessa realidade, a palavra de Deus diz em Colossenses 3, 21 e 23: Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens. O que esse texto tem a ver com isso que nós estamos falando? 21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Uma das coisas que nós mais fazemos é irritar os nossos filhos. Eu não quero ir para a igreja hoje. Você vai, e vai sentar no primeiro banco, olhando para a cara do pastor. Não estou falando que você vai, irmão, fugir da igreja, não é isso. Não quer por quê? Não estou afim. Por quê? O que você gostaria hoje? Sei lá, eu queria ir no cinema. Tem como negociar? Tem. Vai para o cinema com seu filho. E em cima disso você constrói um relacionamento. E a médio e longo prazo, ele vai ter a igreja não mais como uma objeção ou como alguma coisa que o tira de um padrão social satisfatório. A igreja passa a ser para ele satisfatória, passa a ser para ela satisfatória. A igreja chega a ser para ela uma espécie de lazer, aonde ela tem uma vida social. E muitas vezes nós não sabemos apresentar isso para os nossos filhos. Às vezes nós queremos ficar em casa e os nossos filhos sentem, viu? Aí nós falamos, mas tem culto hoje, eu vou para a casa de Deus. E pensando, que saco. Chega aquele sorriso amarelo, e quando encontra o pastor, Pai do Senhor, pastor, que bênção estar aqui. Teu filho sente o que você não fala, ele percebe. E aí ele dá aquela olhada assim, meu pai é falso. Só que está crescendo. E quando crescer e tiver liberdade para decidir, ele vai decidir o que você ensinou. E aí quando você tem que esperar, você vai ver aquela célebre frase: não vou porque eu não quero, você quer me obrigar, vai você. Aí o pai vem para cá em crise. É o Satanás. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que você não ensinou seu filho a se relacionar com Deus. Você não ensinou seu filho a se relacionar na igreja. Nós precisamos ter essas ideias de não irritar os nossos filhos, não cobrá-los demais. Se olha, nós estávamos falando de um padrão, amados, de responsabilidade e autoridade. Eu não posso ser demasiado nessa responsabilidade, porque senão meu filho vai desanimar sobre o que é responsabilidade. Então olha que a Júlia me dá uns perdidos. Não limpa a casa do cachorro, a mãe vai lá e limpa. Não dá os negócios, ela vai lá e faz. Eu vou ficar cobrando ela? Ela já
não sabe? Não está lá? Uma vez ou outra você dá uma anistia, para não irritar, para não fazer aquele comportamento penoso. A mesma coisa com a palavra de Deus. Você lê a Bíblia com seus filhos? Você põe eles para fazer uma resenha de um texto? Você acompanha isso com eles? Quando acaba a EBD, a escola dominical, você tem um feedback com o seu filho? Você mandou seu filho para um culto de jovens e adolescentes, você senta com o seu filho e tem com ele um feedback do que foi pregado, o que foi o louvor, que parte do culto que mais gosta, qual que é a liturgia que mais agrada. Nós não temos esses diálogos com os nossos filhos. Você pega o seu filho e fala: nós vamos orar em casa. Tem um pedido de oração? Não, amados. A Júlia era um 71 gospel nato. Chega na hora de dormir, meu Deus do céu, essa menina é tomada pelo poder do Espírito Santo, amados, que você não acredita. Ela tem dúvida bíblica, ela tem dúvida teológica. Aí ela vai orar com a mãe, ela tem pedido de oração. Aí ela sai do quarto dela, volta lá na sala: o senhor tem algum pedido de oração? Para a igreja, para o ministério, para alguém? E volta para o quarto de novo. E aí fala: acho que o livro está agitado, vamos orar. Mas na hora de dormir. Então você tem que saber dosar isso daí também, né, amados? E aí você vai vendo a diferença no comportamento. Olha que coisa da hora. A maneira que ela tem de fugir das coisas dela é orando. Mas a motivação, irmão, é uma coisa de cada vez que nós vamos ensinando. Tem filhos que quando quer fugir do pai, fala um caminhão, arruma uma discussão e fica o elo do relacionamento cortado e fica um em cada cômodo da casa. Nós precisamos ter essa sabedoria. E aí o 23 vem aonde a gente se perde muito. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. E muitos de nós não criamos os nossos filhos para o Senhor, nós criamos os nossos filhos para o homem. Essa é a realidade. Nós queremos os nossos filhos na igreja, não porque nós queremos que eles sejam cheios do Espírito Santo, não porque nós queremos e ficamos na expectativa que o Senhor faça um chamado para a vida deles. Nós queremos os nossos filhos na igreja, porque na maioria dos casos nós não queremos eles envolvidos com as drogas, nós não queremos as nossas filhas na promiscuidade, na prostituição, nós queremos colocar os nossos filhos numa redoma que hoje se chama igreja, como se isso daí fosse o breque para uma sociedade doente. Nós não criamos os nossos filhos para o Senhor. Porque se nós criássemos os nossos filhos para o Senhor, a hora que um adolescente olhasse para você e falasse: o Senhor me fez um chamado, o Senhor me chamou para o ministério de missões, você ia ensinar o seu filho, quando ele crescer você ia colocar ele no seminário. Nós queremos os nossos filhos em vestibulares da FUVEST, nós queremos os nossos filhos com uma formação acadêmica, na esperança de serem diretores de multinacionais, como se isso daí fosse o padrão de sustento deles. Nós criamos os nossos filhos para que eles alcancem os sonhos que nós nos frustramos. Nós queremos os nossos filhos dentro de um mercado de consumo, ganhando 5, 6, 7 mil reais para viver bem e não passar o veneno que eu e você passa. Mas nós não queremos os nossos filhos para eles serem cheios do Espírito Santo e estarem buscando dons, falando em línguas, impondo mãos, porque nós não ensinamos isso para os nossos filhos. Xandaramassuri e Andaramás. A palavra de Deus diz: amados, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Isso é responsabilidade minha e sua. Nós ensinamos isso para os nossos filhos. Nós saímos na rua, nós pegamos os nossos filhos num morador de rua e nós ensinamos ele lá a falar a palavra de Deus. Nós ensinamos os nossos filhos a ir lá, impor as mãos sobre alguém e orar. A palavra de Deus nos fala em Joel que no final do tempo do Senhor derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. A palavra de Deus nos fala que os jovens profetizariam e os velhos teriam visões. Quem deveria profetizar são os idosos, que são mais experientes, porque tem conteúdo para se dizer. E os jovens que ainda não viveram sonharem. Não, a palavra de Deus nos diz, amados, que nós em nossa experiência podemos sonhar. Nós podemos ir para a faculdade, e as pessoas, irmãs aí, ó, cabelinho branco, olho fiel, não te cobra mais nada. Na idade que vocês têm, o governo federal te dá um curso de graça, com transporte e tudo. Mesmo vocês sentaram lá fazendo vestibular, estudando, coisa maravilhosa, no meio de uma geração que não sabe fazer um ó com copo. E os que são jovens, tendo poder para profetizar, para impor as mãos, transformar vidas, nós ensinamos isso para os nossos filhos. Nós não fazemos isso, mas queremos nos enganar. A palavra de Deus fala o quê? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens.
Eu preciso criar os meus filhos para o Senhor, porque eles são do Senhor, não são meus. O Senhor deixou comigo um tempo, mas é do Senhor. É do Senhor, pertence a Ele. Eu não falei que eu sou dele? Eu não falo que tudo que eu tenho é dele. Se tudo que eu tenho é dele, eu não tenho nada. O que eu tenho é a graça dele que me basta. Os meus filhos são do Senhor, e eu preciso criá-los para o Senhor. E nós não fazemos isso, amados. Mas em nome de Jesus, a partir dessa manhã, não porque alguém veio aqui e lhe falou, mas porque a palavra de Deus está te dizendo. Porque a liderança dessa casa tem sido responsável para te ensinar o que deve ser feito. Porque os ministérios da liderança desta casa têm dado já esta introdução para os seus filhos, para que eles vivam. Mas eles só viverão se vocês, como pais, o fizerem. Eles precisam ver isso em vocês. E o tempo é agora. O tempo é agora, amados. Amados, nós não precisamos de um futuro. Nós precisamos de um presente com Cristo. Essa é a verdade. A palavra de Deus nos fala que nós não somos capazes de aumentar 40 centímetros da nossa estatura, e nem de deixar um cabelo preto em branco e branco se tornar preto. Nós não temos essa condição mais simples. Quem dirá para dizer o que será no nosso futuro? O que nós precisamos? De um presente com Cristo. O passado já foi, nós não vamos voltar atrás. Paulo diz: as coisas que me embaraçam eu deixo para trás, caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, objetivando a cruz da salvação em Cristo, com a expectativa do grande galardão que Ele, o Senhor, tem para a minha vida. Futuro está na mão do Senhor. Eu preciso do quê? De um presente com Cristo. Se eu tiver um presente com Cristo, eu vou ter um futuro. Isso não me impede de projetar o futuro. Há alguns anos atrás eu fiz um planejamento acadêmico para a minha vida, de 30 anos. Já passaram alguns, que eu nem vi parar onde foram. Faltam mais 20. Se Jesus não voltar e não me promover para a glória até lá, eu vou concretizá-los. Mas todos eles foram consagrados diante do Senhor. Que a palavra de Deus nos diz o que, amados? Consagre todos os seus planos ao Senhor e Ele concretizará cada um deles. Se daqui 30 anos acabar, eu monto mais outro de 30. Não me impede de projetar o futuro. Não é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos e devemos planejar o futuro. Mas eu não posso viver em função deste planejamento. Hoje eu estou aqui, amanhã o Senhor me manda para lá. A minha vida precisa ser nessa expectativa. Nós estamos aqui, amados, de passagem. Nós não podemos ter a ideia que nós estamos aqui fixos e que ficaremos estáticos. No decorrer dos anos, o nosso chamado se desdobrou para um chamado missionário para a Rússia. Daqui a 3 anos estaremos indo para a Rússia. E aí os irmãos pelo menos já vai ter uma casa lá para a Copa, né? Vamos para lá. Se não conseguiram ver a Copa aqui, vai ver a Copa lá em casa. Vai ser uma bênção. E o Senhor nos deu para a Euroásia. E uma das coisas que o Senhor me fez entender, não é que o Senhor deu a Euroásia para mim, o Senhor me deu para a Euroásia. Eu vou andar naquele continente, para lá, para cá, não sei o que vai acontecer. O que eu sei é que esse é o desejo do Senhor e Ele sabe cuidar do que é dele. Acabou. Nessa expectativa, amados, quando ensinamos isso para os nossos filhos, quando nós o criamos para o Senhor, o fruto do Espírito acende nos nossos filhos. É fato. Se eu crio meu filho para o Senhor, ele vai ter um relacionamento com Cristo, o Espírito Santo vai habitar nele e o fruto do Espírito vai florescer nele. E quando o fruto do Espírito florescer nele, olha a sabedoria do Filho. Filipenses 2,14. Façam tudo sem queixas e nem discussões. Obediência simples. Um filho cheio do Espírito Santo, ele tem compreensão do que é obediência simples. Ele simplesmente te obedece sem queixa e sem discussão. Só que para se construir isso é a médio e longo prazo, não é da noite para o dia. Educação, amados, ela requer tempo, é contínuo e constante. Para nós encerrarmos, Deus ele vai nos falar várias coisas como pais através de provérbios. E aqui nós anotamos algumas coisas
que Salomão foi discorrendo. E Salomão não tem um referencial de pai. Davi, como pai, foi um desastre. Quem era conselheiro de Salomão? Samuel, que como pai foi outro desastre. Então as coisas que Salomão vai discorrer nos textos bíblicos é aquilo que o Senhor deu a ele como sabedoria na condução dos seus filhos. Então nós temos aqui alguns provérbios que os irmãos podem estar guardando, né? Nos capítulos 13, 20, 22, 23 e 29, nós temos várias partes discorridas em funções paternas. Então, Provérbios 13, 24: aquele que poupa a vara odeia seu filho, mas aquele que o ama tem cuidado de discipliná-lo. Provérbios 20, 30: os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Provérbios 22, 6: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 23, 13 e 14: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. 22, 15: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 29, 15: a vara da sabedoria, a vara da correção da sabedoria, mas a criança a si mesma, aquela que se entrega aos seus próprios desejos, envergonha sua mãe. Então, contudo, sobre todas essas coisas que nós estamos falando, a palavra de Deus em nenhum momento ela vai apoiar excessos. Esses textos, eles não estão sendo ditos para que você crie seu filho a socos e pontapés. Nós precisamos compreender isso. Mais uma vez, enfatizando isso, nós precisamos entender que vara, ela vai se desdobrar em disciplina. Disciplina não é agressão. Às vezes as pessoas nunca colocaram a mão nos filhos, mas as palavras que falam, era melhor que tivesse dado era um monte de tapa. Não deixa de ser uma agressão. Então nessas coisas, esses dias mesmo a Júlia, numa das conversas eu falei com ela, eu percebi que ela ficou murcha, eu falei, o que foi? Eu falei, eu não estou brigando com você. Ela falou, mas do jeito que você está falando comigo, eu estou triste. Eu falei, então você me desculpa, porque eu não queria te deixar triste. Aí um sorriso. Nós precisamos ter essa sensibilidade com os nossos filhos, amados, trazê-los para próximo de nós. E aí em Provérbios 19, 18: discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. Olha que texto bonito. Discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. Vamos nos pôr em pé, amados. Vamos ter um período de oração. Dentro de todas essas coisas que nós falamos, que você possa, nesse momento, estar colocando diante do Senhor. Quais são as áreas de fragilidade na sua constituição paterna? Quais são as áreas, dentro de tudo isso que nós falamos, que você identificou que ela não está muito equilibrada? Quais dessas áreas que você entende que precisa de uma correção, de um acréscimo, de um equilíbrio? Na responsabilidade, na autoridade, na sabedoria, o que te falta nessa constituição paterna? O que o Senhor quer te dizer nesta manhã? De todas as coisas que aqui falamos, nada cria um peso no seu coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para nos ensinar, para nos inspirar. Em nenhum momento, amados, Deus, Ele cobra de nós perfeição. Ele cobra de nós disposição de sermos ensináveis. Se até aqui você tem errado com os seus filhos, não tenha isso como um peso. Tenha isso nesta manhã como um grande privilégio que o Senhor está te dando, de corrigir o seu comportamento. Se nesta manhã você identificou as suas dificuldades, não se envergonhe de procurar o seu pastor. Sente com ele, converse com ele, fale para ele: olha, eu tenho negligenciado a área da responsabilidade, tem me faltado autoridade, me falta sabedoria. Ele é homem de Deus, é a liderança que o Senhor te deu. Ele é aquele a qual, pela palavra de Deus, vai acompanhar, vai se dispor a estar com você. Nós que somos pastores, temos entre nós o que nós chamamos de círculo de confiança. Fica entre nós, vocês e o Senhor.
não vai ser conversado isso aí em coisas de corredor, e nem vai ser em nenhum momento motivo de piada ou de qualquer brincadeira demasiada. Não deixa o cão te travar, não deixa Satanás te engrupir. Tenha intimidade com a tua liderança, sente com ele, converse com ele, se disponha a estar com ele. Se nessa manhã você já identificou essas coisas, se Satanás tem tentado roubar a semente que está sendo plantada no teu coração, se você já tem se sentido pesado, você tira esse sentimento do seu coração em nome de Jesus. Essa manhã é uma manhã de bênção, amados. É uma manhã de compartilharmos as grandes instruções que a palavra de Deus nos traz. É um tempo novo para a vida de vocês como pais. Colocaram aí diante do Senhor, vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome por esta manhã, por sabermos da Tua palavra, como ela é completa, como ela é viva, como ela é eficaz e como ela é fácil de ser vivida, de ser ensinada, Senhor. Nesta manhã, Senhor, nos desdobramentos que aqui tivemos, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo a fazer com que esta palavra que foi lançada, Senhor, ela caia numa boa terra, ela caia, Senhor amado, em um solo fértil, em um solo adubado pelo Teu amor, Senhor, e crie uma raiz profunda, Jesus, onde venha se tornar uma árvore forte, frondosa, e dê o seu fruto no tempo oportuno, no tempo que o Senhor projetou para esses pais, para estas famílias, Senhor. Que o Senhor venha cumprir, Pai amado, nas nossas vidas, o Teu plano que é bom, perfeito, agradável, a Tua vontade soberana que esteja sobre nós. E sabemos, Pai, que a Tua vontade soberana é de fazer nas nossas vidas alguém que deixe o maior legado para os nossos filhos, o legado a qual não há construção humana que seja capaz de dar. Só o Seu Espírito Santo é capaz de dar este legado aos nossos filhos, que é o conhecimento real de quem és Tu, Jesus, o conhecimento real de quem é o Senhor, Deus de amor, o conhecimento real de quem é o Espírito Santo que tanto nos consome. Que nesse momento, Espírito Santo de Deus, Espírito Consolador, Tu venhas apagar os nossos corações como pais. Se nos falta sabedoria, se tem nos faltado autoridade, se tem nos faltado disciplina, Senhor amado, que nesta manhã o Senhor venha derramar essas virtudes sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Desde já que seja repreendido, Senhor, na autoridade do Seu nome, todo o peso que Satanás tem tentado trazer, Senhor, todo espírito maligno, Senhor, que tem tentado lembrar de coisas do passado, que tem tentado colocar, Senhor amado, eu e os meus irmãos como negligentes, como falhos, como incapazes, que caia por terra em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que nesta manhã as nossas fraquezas que se manifestam, que elas se manifestem para a glória do Seu nome, porque nas nossas fraquezas o Senhor nos aperfeiçoará no Seu poder. Nas nossas limitações nós correremos para os Teus pés, Jesus, e pediremos que o Senhor nos capacite. A Tua palavra nos diz que aquele que falta a sabedoria, peça a Ti que o Senhor dará de bom grado. Espírito Santo de Deus, se nos falta autoridade, que o Senhor nos encha do Seu Espírito para cumprir com o projeto que o Senhor estabeleceu, de sermos autoridades espirituais sobre os nossos filhos. Se nos falta, Senhor amado, disciplina, que o Senhor nos ensine a ter domínio próprio, Senhor, para que possamos estabelecer isso para os nossos filhos. Que nesta manhã, Senhor, possamos iniciar um novo tempo para as nossas famílias, um tempo de reconstrução, um tempo de reconstrução das coisas que ora deixamos, Senhor amado, nos perder pelo caminho que andamos, mas que nesta manhã as coisas que o Senhor nos lembrou possa estar latente nas nossas mentes mediante o poder do Seu Espírito Santo. Que nesta manhã, Senhor, o Senhor venha permitir que passamos a construir um tempo novo para os nossos filhos, para as nossas filhas, para as nossas famílias, para nós como igreja que pertence a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados, Deus abençoe.